Olá, tudo bem? Aqui é Fernanda Freitas do Espaço TUI. Hoje nós estaremos tratando da última lei hermética. Nós vamos falar sobre a lei de gênero, ou princípio de gênero. Como é um assunto um pouco controverso para tratarmos na atualidade, eu vou procurar ler um material na íntegra e tecer os meus comentários. Lembrando que aqui, quando existe essa proposição e este nome, aqui nós não estamos falando de sexo, não estamos falando da sexualidade humana em si, mas aqui o gênero representado enquanto energia, da mesma forma que é tratado pelos orientais, quando nós temos a teoria do Yin, Yang e pensamos no vazio, no taoísmo. Então, é dentro dessa perspectiva. Segundo o princípio de gênero, o gênero se manifesta em tudo. Tudo e toda pessoa, assim como ideias, vontades e desejos, contém estes dois elementos, o masculino e o feminino. Em um plano simbólico, a energia masculina estaria relacionada à expansão e exploração, e a feminina relacionada à introspecção e contração. Obviamente, uma visão fruto de uma construção cultural de determinada época e aberta à desconstrução. Este princípio não tem relação necessária, como já disse, com o sexo. É mais próxima da ideia de uma união alquímica. Dessa união surge uma terceira via. Essa perspectiva lembra o que é discutido em design ontológico. Nós não estamos aqui questionando qual seria a melhor forma de traduzir isso, mas entendendo que isso, em algum momento, foi traduzido assim. Por ter sido desse jeito, criou-se em volta todo um conjunto de significações. Esta fala é uma fala do autor Gustavo Nogueira. E o que eu narrei aqui está no site medium.com. Quando nós paramos para pensar nessa perspectiva que a lei de gênero traz para nós nos deparamos com a condição de compreender que em nós existem o princípio masculino e feminino. E essa equilibração é que nos dá a condição de ter mais harmonia, de ter em equilíbrio tanto a força da expansão, no sentido da ação, da movimentação, quanto ter o aspecto do feminino, que tem a ver com acolhimento, com a contração, no sentido de é como se fossem braços abertos para acolher. E como o autor que eu citei diz, a referência foi dada numa época. Assim como nós temos paradigmas duais de trevas e luz, muito baseado na própria compreensão do universo com seus ciclos, dia, noite, maré alta, maré baixa, sempre em extremos, nós temos aqui também esse estudo da lei do gênero. Quando pensamos nessa compreensão do masculino e do feminino, nós podemos pensar que é como se fossem forças que correspondem à nossa visão dos princípios de polaridade. Então, enquanto um é visto como de atração, o outro é de repulsão. A mesma coisa que nos remete também à noção do princípio do ritmo, quando você tem um movimento e depois o retorno dele.
Jung, ele já trazia conceitos semelhantes quando ele falava sobre o princípio de ânimas, né? Nem tudo é 100% masculino ou 100% feminino. Em todos nós, em todas as ações, nós conseguimos perceber as características desse masculino e desse feminino que era percebido na época. O que o princípio do gênero nos traz de diferente é essa percepção de que o nosso potencial de criação, de geração, de regeneração, de expansão, ele está vinculado à aliança entre esses dois elementos, masculino e feminino. E isso ligado nos dá a percepção da fertilidade, da receptividade, as perspectivas de ideias, de maior ou menor espiritualidade, da intuição. E quando nós paramos para pensar um pouco nesse gênero masculino, a gente pode ler nos estudos e nos comentários que tem a partir das leis herméticas essa associação do homem com um raciocínio mais lógico, mais racional, que tem uma força de transformação, de mudança e ao mesmo tempo ímpeto e proteção. Nenhum ser ele vai estar somente em um lado. E nós não podemos parar para pensar, porque é homem tem que ter a postura do princípio masculino, porque é mulher tem que ter a postura que o princípio considera como gênero feminino. Não, nós temos a perspectiva de mulheres que têm na sua postura muitos elementos considerados como do gênero masculino e vice-versa. Então, se refere à nossa condição energética de princípios, de posicionamentos associados à postura masculino-feminino da época. Só que o princípio narra que isso é existente no universo e isso se faz presente na nossa vida. E é isto que é interessante. Por quê? Porque nós conseguimos perceber que existe sempre uma complementaridade. Se esse feminino tem a ver com um vazio, existe uma força de preenchimento propulsora que é própria do masculino. E a gente verifica isso nos movimentos dos rios. Nós verificamos isso no nosso dia a dia. Quantas vezes estamos tão alinhados com uma energia mais de constrição, mais presa, e é preciso que venha uma força para nos fazer agir e sair do lugar. Então, quando nós compreendemos sobre esse equilíbrio, não adianta sermos só criativos, se não damos corpo, se não damos ação àquilo que é criado. É preciso nutrir, sustentar. Quando nós aplicamos isso aos nossos projetos de vida, não adianta ficar só no campo do sonho, você tem que trazer a realidade. Então esse princípio é muito significativo, bastante interessante e importante para que nós estejamos considerando. Muito bom termos falado um pouco das 7 leis universais e eu termino dizendo gratidão por me oportunizarem, por me permitirem cumprir a minha missão.